vamos aos fatos primeiro. O presidente Lula disse hoje na cúpula da CELAC, União Europeia, essa a qual me referia na abertura do programa, que a relação comercial com os europeus precisa ser baseada, diz o Lula, na confiança e não em ameaças. Em meio ao impasse num acordo, a União Europeia promete investimentos bilionários para os países latino-americanos. Confira a reportagem de Tainá Farfan. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um aporte de 45 bilhões de euros, o equivalente a 242 bilhões de reais para a América Latina e Caribe. O apoio faz parte do programa Global Gateway, que prevê investimentos em todo o mundo nos setores de infraestrutura, climáticos e digitais. Lula estava focado no Tratado do Mercosul com a União Europeia. Disse que busca um acordo equilibrado com o bloco ainda neste ano, mas criticou possíveis sanções ao Brasil previstas na proposta dos europeus, caso o país não alcance as metas ambientais. A conclusão do acordo Mercosul-União Europeia é uma prioridade e deve estar baseada na confiança mútua e não em ameaças. A defesa de valores ambientais que todos compartilhamos não pode ser desculpa para o protecionismo. O presidente voltou a defender a importância das compras governamentais para a indústria nacional. As compras governamentais são um instrumento vital para articular investimentos em infraestrutura e sustentar nossa política industrial. No discurso, Lula ainda defendeu que o acordo com a União Europeia deve levar em consideração as diferenças sociais e econômicas entre os blocos e que os investimentos precisam contemplar a transferência de tecnologia. Para o presidente, o foco do tratado comercial deve ser a redução das desigualdades e a erradicação da pobreza e da fome para a América Latina e o Caribe. E Lula falou sobre divisão internacional do trabalho, expressão usada para descrever as diferenças na distribuição das atividades econômicas em escalas mundiais e que, segundo o petista, privilegia as nações mais ricas. Precisamos de uma parceria que ponha fim a uma divisão internacional do trabalho que condena a América Latina e o Caribe ao fornecimento de matéria-prima e de mão de obra migrante, mal remunerada e discriminada. Sobre a guerra, mais uma vez, o presidente disse que o Conselho de Segurança não consegue fazer frente aos conflitos mundiais e condenou as sanções contra a Rússia. Recorrer a sanções e bloqueios sem o amparo do direito internacional serve apenas para penalizar as populações mais vulneráveis. Precisamos de paz para superar os grandes desafios que temos diante de nós. O Sencalucci, vamos para o quadro geral. Hoje, sendo uma assembleia, todos vocês vão exercitar o famoso poder de síntese que possuem. Muito pouco e muito tarde o que a União Europeia pretende em relação à América Latina? William, eu não creio que a União Europeia, os países da Europa, se retiraram da América Latina nas últimas 2 décadas. Eu acho que houve uma inserção mais intensa da China, sim. Houve talvez um recuo americano durante a gestão Bush. Acho que os países da Europa, de forma geral, eles fizeram opções táticas na América Latina. Não podemos esquecer, no caso brasileiro, a presença do acordo na área de aviação do Gripen, por exemplo, ou da Thales, no submarino de propulsão nuclear. No tema climático, a presença europeia aqui ela foi crescente nos últimos anos. Então, eu creio que houve uma perda de intensidade que hoje a Europa percebe que precisa recuperar. E vamos lembrar, o acordo Mercosul-União Europeia foi retomada a negociação em 2016. Nós vamos entrar nesses aspectos específicos, Raquel? Não, ele estava observando o que o Hossein estava falando e a entrada da China na América Latina, ela não parte de um retrocesso da União Europeia ou dos Estados Unidos, ela era inevitável. Ela era um crescimento da China, a chegada da China no jogo de comércio global, onde você tinha um gigante comprando commodities e um continente que podia oferecer essas commodities. Era uma inevitabilidade. Era inevitável, Lorival? Ou falamos del gran olvido? Se tratando da presidência temporária da União Europeia pela Espanha, eles sabem do que falam. Bem, em primeiro lugar, acho que a gente tem que separar investimentos de comércio, né?
investimentos, a privatização no Brasil, por exemplo, nos anos de Fernando Henrique Cardoso, teve a forte participação da Espanha, da Itália, do Reino Unido e assim por diante, né? Agora, com relação ao comércio, a verdade é que a América Latina em geral e o Brasil em particular são muito fechados, né? Então, como a China teve esse crescimento monumental, essa sede gigantesca de commodities, né? E, por outro lado, exportando manufaturados baratos para o mundo inteiro, incluindo para a América Latina, para os Estados Unidos, para todo lado, para a Europa. Então, era natural que o comércio crescesse muito em termos percentuais, proporcionais, em comparação com Estados Unidos e Europa, mas Estados Unidos continuaram um parceiro comercial super importante e a Europa menos, talvez, enfim, talvez em parte por falta de complementaridade, né? Renata Agostini, lá em Brasília, vamos começar a ver o que nosso presidente disse lá nessa reunião. Entre outras entre outras declarações, ele se queixa de ameaças dos europeus. Boa noite, William. Boa noite a todos. Exato. Um recado diante do fato de que esse acordo Mercosul-União Europeia tão insensado, em muitos momentos, né, dito pelos dois lados como tão desejado, está enfrentando dificuldades extremas, novas exigências por parte da União Europeia que fazem com que o Brasil se sinta forçado a olhar, né, dar um novo olhar sobre a sua posição negocial. E o que está fazendo, como a gente até debateu no final da semana passada, o país redigir ali junto com seus parceiros do Mercosul uma resposta. Esse recado de Lula, que passa pela afirmação dele de que o acordo, que a relação tem que ser construída baseada numa relação de confiança mútua, ela não é uma mensagem diplomática valiosa, mas não muda o fato de que eles vão ter que trabalhar em detalhes muito específicos nos próximos meses para ver essa relação deslanchar. Cabe falar em ameaças, Daniel Redner? Cabe, William. Agora, um ponto que vocês estavam discutindo agora há pouco, que é interessante de notar, onde ficam os Estados Unidos, né, nisso tudo? Porque a China tem despejado dinheiro na América Latina como um todo, em financiamento, em compras e fusões, em muito financiamento. A União Europeia agora acena com esse dinheiro, 45 bilhões de euros, e os Estados Unidos, né? Lawrence Summers, que foi secretário do Tesouro de Bill Clinton, recentemente fez uma provocação na internet dizendo o seguinte, em redes sociais, os países latino-americanos iam para a China e traziam dinheiro, iam para os Estados Unidos e traziam uma lecture, uma lição, um seminário para casa. Isso eu acho que tem muito a ver com a lógica um pouco binária que tem havido, muito estimulada pela comunidade de segurança americana, que é alinhe-se ou esteja contra mim. Quando a América Latina está sedenta por investimento, financiamento e parcerias. Essa lógica de fundo geopolítico e de segurança aqui não pega tanto. O Daniel jogou a nossa discussão de novo no plano mais aberto, mais geopolítico, mais abrangente. Agora, da sua perspectiva como analista político, repórter político, Caio, Lula foi para lá com que intenção? Bom, William, a intenção de fato de estabelecer uma risca no chão com algumas condicionantes que o novo governo brasileiro considera inevitáveis para o fechamento do acordo. Eu fico com a impressão também... Agora, o acordo que você está falando é com a União Europeia e o acordo com a União Europeia e Mercosul. Okay. Eu fico com a impressão também, William, de que este governo, eles não queriam chegar já e simplesmente assinar, porque o governo anterior, a oposição, o governo Bolsonaro, diria que o Lula apenas assinou. E que ele dificulta um pouco o jogo justamente para colocar algumas condicionantes. E aí a gente abre nas duas. Compras governamentais, que é uma bandeira histórica do petismo, e que eles alegam que a União Europeia também será beneficiada. E a questão do desmatamento que eles colocam é que não pode ser uma exigência, aí que é a ameaça, quando ele fala na questão ambiental, de um desmatamento zero ou de algo muito forte nessa área. Para finalizar, me chama muita atenção, e o que eu achei fantástico, jornalisticamente falando, é a questão da escravidão e de como a exigência, né, o debate que os latino-americanos colocaram na Europa hoje, quase que uma necessidade que os europeus reconheçam, que escravizaram
povos latino-americanos, né, povos pré-colombianos, né, e depois os africanos, também coloca ali uma linha do tensionamento, né? Olha, vocês precisam reconhecer o que vocês fizeram há 300, 400 anos atrás aqui nas nossas terras. Só para esclarecimento do público, você está se referindo à redação do comunicado final. Isso. Na qual os europeus pretendem incluir um trecho que condena a guerra na Ucrânia, portanto a agressão russa. Sim. Em contrapartida, os latino-americanos estão querendo que os europeus reconheçam o que foi a escravidão ao longo dos últimos 500 anos. Exatamente. Dá o tom do debate de como cada um olha um para o outro com um certo receio e um passo atrás, né, antes de sentar e firmar alguma coisa. Você ia falar? Não. Hussein, há uma perspectiva do ponto de vista europeu em relação aos latino-americanos, calcada na ideia de que nós latino-americanos, né, somos um bloco no sentido mais genérico, mas incapaz de ter, sobretudo numa reunião como essa, o ponto que o Caio se refere é interessante, uma postura comum, razoavelmente dirigida, que as nossas divergências em relação à guerra da Ucrânia, por exemplo, impedirão esse comunicado final. Os interesses dos países latino-americanos não são interesses monocromáticos, são interesses difusos e são interesses complexos, né? Quer dizer, quando se olha para a questão ucraniana, você percebe que não há um alinhamento convergente entre os diferentes países. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente olha naquilo que diz respeito à rivalidade sino-americana, você vai perceber diferenças na questão dos posicionamentos entre os diversos países na região, seja no Caribe, seja na questão na América do Norte, seja na América Central ou na América do Sul. Então, eu não vejo que a América Latina é uma área homogênea da perspectiva ou da visão de conjunto em relação à ordem internacional, seja ela da perspectiva geopolítica ou da perspectiva geoeconômica. Veja, por exemplo, a reunião no âmbito do Mercosul, tá? Ou a reunião que tivemos recentemente em Brasília inerente aos países sul-americanos no que diz respeito à recriação, da possibilidade da recriação aventada da Unasul. Então, há diferenças profundas. Há algumas convergências? Claro que há, mas existem também diferenças. E eu acho que é importante compreender essas assimetrias existentes. William? Posso? Claro. Só fazer um aporte bem rapidinho, vale muito a pena a gente prestar atenção em como vai sair esse comunicado final de amanhã, porque a questão da Ucrânia é um ponto em que ainda não houve convergência entre as partes. A União Europeia quer colocar um tom mais duro ali, de condenação à invasão russa, mas de forte apoio à Ucrânia no comunicado. O Brasil tem muitas ressalvas a esse texto, não acha que é um fórum adequado para se tratar disso e quer se ater às resoluções que foram aprovadas na ONU com o apoio do Brasil, porém com o voto contrário de países como Venezuela e Nicarágua, que estão ali no grupo. Então, como vai ser redigido ali esse comunicado final? Porque tem latino-americano como o Chile, que também está muito mais perto da posição europeia. Tem uma miscelânea de posições em que vai ser muito difícil achar consenso. Raquel? Eu queria só fazer uma observação sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Interessante isso que o Dani fala, né? O Brasil achar que não é o fórum adequado, mas enfim, a guerra é na Europa, mas é só um ponto. Mas sobre o acordo Mercosul-União Europeia, William, muitos de nós, a gente cobre esse acordo há anos, né? Essas 25. negociações começaram em 1999. Quando você reabre um pacote desse jeito, tanto os europeus, quando jogam a side letter, quando o Brasil, quando insiste numa negociação de compras governamentais, que já é cheia de exceções, o Daniel outro dia mostrou isso super bem, já tem ali um monte de espacinho para Estado fazer política de compras governamentais, municípios fazerem políticas de compras governamentais. A gente não sente, e o Uruguai se queixa disso, o Lorival também já falou isso, vontade política de fechar esse acordo. E você precisa de vontade política. Quando você começa a reabrir um acordo que tem tantas pecinhas, é como se você desse uma embaralhada no quebra-cabeça. Não parece existir essa vontade política hoje. Mas quando o Brasil, quando os europeus puxam uma caixinha, você pode discutir só essa side letter. A hora que o Brasil vira e fala assim, não, então, peraí, então nós vamos ter que discutir compras governamentais, nós vamos ter que fazer isso, aquilo. Não está demonstrando vontade política. Mas se os europeus reabrem, o Brasil se vê na condição e na possibilidade de também reabrir algum ponto
que ele considere aberto. Depende do tamanho da sua vontade política de fechar esse acordo, certo? Então, na sua visão, os europeus reabrindo não teriam vontade política de fechar esse acordo. Estão colocando um nó ali na mesa. O que o Brasil está fazendo é aumentando o problema. Eu acho que tem um ponto fundamental aí. Eu acho que os europeus têm também pontos de divergência entre eles no que diz respeito a avançar ou não quanto ao acordo. E há países que não têm como aprovar o acordo no âmbito de seus parlamentos. Então, a apresentação da side letter também foi uma manobra tática por parte de alguns países para retardar, em certo sentido, o avanço desse acordo, olhando pelo lado europeu, né? Agora, o presidente da República, o presidente Lula, ele digamos, eu dou razão a ele, quando ele fala que parceiros não podem prejudicar a confiança mútua, apresentando uma side letter, uma carta adicional, impingindo cobranças adicionais ou compromissos adicionais. Por outro lado, eu acho que a questão das compras governamentais me parece que foi uma estratégia de contenção brasileira, em certo sentido, para, por um lado, frear a demanda europeia e, por outro lado, para dizer que esse acordo não é o acordo do Bolsonaro, aí tem outra interface, são duas, e, por outro lado, que existe uma pressão interna por certos setores protecionistas brasileiros que querem preservar o direito do Estado brasileiro a ter as compras governamentais. Eu não sei se são de setores são três ou se é política de governo, Hussein. São três aspectos que se entrelaçam, Raquel. E tudo isso em um contexto político extremamente desfavorável se a gente pegar os próximos meses na Europa. A gente vai ter eleição na semana que vem na Espanha, a direita provavelmente saindo vencedora em uma possível coalizão com a extrema-direita com o Vox. E isso, para chegar em Portugal, também é um passo. Na França, a França está ardendo desde a eleição de Macron e esse acordo se insere num contexto em que Le Pen pode sair fortalecida com a resistência dos agricultores franceses. E a extrema-direita na Alemanha se tornando segunda força política. Esse é o contexto. Fora a piada que corre nos meios diplomáticos, que a side letter foi feita para o governo Bolsonaro e caiu no colo do Lula. Agora, o que é verdade. Lorival, e a Renata, que eu vejo ela tão quieta lá em Brasília. Em que medida o que nós estamos assistindo hoje, nós estamos vendo hoje lá em Bruxelas uma grande conferência, 50 chefes de governo do Estado reunindo os dois lados do Atlântico. Qual é a influência disso, ou qual é o impacto disso que você vê neste acordo do qual estamos todos tratando aqui, que é de um pedaço da América Latina com a totalidade da União Europeia? Bom, segundo uma fonte europeia, me disse agora à noite, o que impediu o fechamento da declaração do comunicado conjunto hoje foram 3 assuntos: Ucrânia, a questão da escravidão e a questão do clima. Então, nessa lista não está incluída a questão comercial. Pelo menos essa é a informação que eu tenho. E aí eu fui checar com o governo brasileiro se o governo brasileiro tinha tido uma participação na questão da escravidão. Me disseram que aparentemente não, que não foi uma iniciativa brasileira, né? Portanto, a questão do clima, claramente, o presidente Lula e outros latino-americanos têm interesse em obter, né, dos europeus e também dos americanos um compromisso mais forte com o financiamento da mudança climática, o financiamento do clima, tanto na questão da mitigação, que aí diz muito respeito ao Caribe, né, aquelas ilhas que estão sofrendo muito com a mudança climática, quanto na questão da cooperação para a manutenção das florestas, e aí isso toca em cheio os 8 países amazônicos que estão representados lá, incluindo o Brasil. E a Ucrânia, o presidente Lula, né, se arvora aí o papel de líder do Sul global para espezinhar a Europa e responsabilizar a Europa pela guerra na Ucrânia. Então, o que deve sair é uma declaração
enfraquecida, né? Muito vaga, porque não há convergência em pontos que são caros para ambos os lados. Renata, o presidente da República encontrou o tom nas críticas que ele fez aos europeus? Não me parece muito distinto do que ele já vinha apresentando, William. Acho que 2 aspectos sobre o que a gente viu, né, nesse primeiro dia. Primeiro, voltando à discussão sobre a intenção da Europa de colocar esse contingente extraordinário de investimentos na América Latina, o melhor cenário que poderia acontecer, não só para os países latino-americanos, mas para o Brasil, é a gente, de repente, ver uma disputa global sobre quem coloca mais recursos por aqui, né? China, Europa, vamos ver se os Estados Unidos se anima. A questão é, se isso de fato se concretizar, o Brasil vai estar bem posicionado para receber esses investimentos? Esse cenário é muito positivo e está alinhado com a agenda de qualquer governo. O segundo aspecto que a gente estava debatendo aqui é sobre o resultado final do acordo Mercosul-União Europeia, que é uma negociação que está aí percorrendo diversos governos e está arrastada durante tanto tempo. Esse cenário no qual há uma convergência dentro dos 2 blocos para que o acordo aconteça, ele nunca ocorreu e ele não vai ocorrer. Não é só o Mercosul que tem suas questões, suas confusões internas. A gente viu até a finalização da troca de ofertas, finalmente ali, né, aquele acordo final em 2019, que havia enormes pressões dentro do bloco europeu para que não acontecesse. Nesse momento, a gente enxergar que a União Europeia dá esse novo passo, reabre as negociações e o Mercosul, o Brasil, notadamente, nada apresenta em réplica, seria enfraquecer a posição negocial do Brasil e do Mercosul.